Ó, um dos maiores erros que uma obra pode cometer é começar ela sem estrutura mínima, né, no canteiro de obra. E o que que é isso? É iniciar uma obra sem organização, sem planejar o arranjo do canteiro ali, como que vai ser essa estrutura dele, não planejar a mobilização de recurso, tanto equipamento, estrutura, tudo que envolve a obra. Robert, mas alguém começa uma obra sem estrutura? Sim. Se você é prestador de serviço, você vai ver que isso é muito comum, tá? Alguns gestores, talvez pela falta de experiência ou, né, na ânsia de querer mostrar serviço, acaba enviando uma empresa terceirizada para começar a executar um serviço, mas quando ele chega lá, não se tem nada. É apenas um terreno, não é nem um canteiro de obra. E aí mora um grande problema, tá? O serviço não vai acontecer ou vai demorar, vai ter várias complicações. Você, como gestor, engenheiro responsável, não pode dar esse mole. Tem que ficar muito atento. Quando você não tem um arranjo, não tem um canteiro preparado, algumas coisas vai acontecer. Primeiro, se deu sorte, está tudo fechado lá com tapume, os caminhões não vão conseguir entrar, porque não tem área de acesso, não tem portaria, não tem. Normalmente é assim que nos entrega um canteiro mal feito, tá? Muito comum isso acontecer. Um outro problema, se o material entrar, ele certamente vai estar jogado em algum canto de uma obra que alguém vai pensar que aquele espaço é o melhor. Não existe um planejamento, não existe um desenho de canteiro, organização, então qualquer lugar serve. Canteiro continua, né, funcionando, se desenvolvendo, chegando material, a pessoa começa a trabalhar, não existe áreas determinadas, material, equipamentos, ferramentas vão começar a se misturar com entulhos e quando você vê, tudo está indo para uma caçamba. Então começa a ter perda de material, recurso financeiro indo embora aí. No geral, a gente passa a ter uma obra descontrolada e aí é o estopim para o caos total. De novo, acontece, tá? A gente pega algumas obras para prestar serviço que nos assusta na falta de organização. E isso reflete no nosso desempenho, porque a gente acaba sendo penalizado pela essa falta de gestão. Então, ó, se você não quer virar um apacador de incêndio aí, um tocador de obra, você precisa tomar muito cuidado nessa parte aqui de organização do seu canteiro de obra, a parte de mobilização, o arranjo do canteiro como um todo, certo? Bom, por que a gente está falando sobre isso? Porque a faculdade certamente ela não te ensinou. Se você, assim como eu, teve a sorte de ter uma aula sobre organização de canteiro, que foi me mostrado um desenho lá, nem sei se era um canteiro de obra mesmo, porque era tão mal feito, mal explicativo, com exercício que não faz sentido até hoje, você se complicou se você teve essa mesma aula que eu. Se não, se você teve a sorte de ter tido uma aula boa, parabéns. Mas normalmente não acontece, tá? Organização de canteiro, ela é uma matéria que passa muito assim na pincelada, porque alguns professores, de novo, não tem conhecimento, não vive o canteiro de obra, o cara não vai lá. É igual quando você tem aula, eu tive isso numa outra graduação, da organização de chão de fábrica, né? De layout de chão de fábrica. Era um universo diferente, porque meus professores lá eram engenheiros mecânicos, eram engenheiros de produção, então eles estavam no dia a dia, eles conseguiam mostrar o posicionamento de uma máquina, a entrada, o fluxo, a saída do material, né? Era o Lean Manufacturing, né? Que hoje a gente trouxe para a construção civil no Lean Construction. Então você tinha uma visão de fato de um chão de fábrica real. No canteiro de obra, não. E aí, por N motivos, tá? Porque um canteiro também é diferente de outro. Então, assim, talvez a ideia até seria passar uma coisa padrão, mas o canteiro é muito dinâmico e você vai perceber isso muito rápido. Mas faltou aprofundar. Ó, uma coisa que eu já te adianto, e aí você que tem um pouquinho mais de idade, ou você que gosta de cinema, você já assistiu aí O Exterminador do Futuro, né? Tem uma versão nova. Canteiro de obra, ele é tipo um organismo vivo malvadão, tá? Tipo a Skynet do Exterminador do Futuro. Ele cria uma vida assim, aí sai rebentando todo mundo. Ele é revoltadinho, o canteiro de obra. É um negócio doido. Por quê?
Porque toda hora você tem que mudar, toda hora tem que fazer alguma coisa. Então, se você mexer com ele de forma errada, ele começa a te penalizar. Existem duas premissas básicas ali no canteiro de obra. A primeira é, se não existir uma ordem no canteiro, uma organização, qualquer atividade ali vai virar um caos. E aí vocês vão descobrir já já o porquê disso. E a outra é, se os espaços não forem planejados, o fluxo de material e de pessoas se torna uma confusão. Robert, dá confusão, dá briga, ameaça, dá. Quando você trabalha com vários empreiteiros na mesma obra, você não tem noção do caos que é quando um canteiro ele é mal preparado. Por isso que você agora está aprendendo aquilo que a faculdade não te ensinou. Você tem que estar com a mente muito aberta quando alguém falar para você, amigão, a partir de tal dia você é o responsável por essa obra, você vai fazer toda a parte de organização, gestão, você precisa tomar conta dessa obra aí. O filho é seu. Vai pegar tudo que você já aprendeu até aqui, mas vai dar uma atenção especial para esse item aqui de organização, tá? É fundamental que você tenha um arranjo bem feito, bem elaborado. É a única maneira que vai garantir para você segurança, produtividade, redução de perdas, melhorar o aproveitamento da obra. Você vai ver que dependendo da obra, cara, ela é tão enxuta, tão pequenininha, que se você não souber como organizar, você perde muito tempo. É uma maneira de você controlar todo o ambiente, tudo que entra, tudo que sai. Isso é uma coisa muito importante, não só de materiais, mas pessoas também. Tá? Quando você faz isso, de fato, você passa a ter gestão de uma obra. Então, se atente muito a isso. Mas vamos lá, como que a gente faz isso? Como que a gente vai fazer essa gestão? Bom, primeiro você precisa entender que você tem que ter uma visão de um engenheiro responsável, de uma pessoa responsável por todo o cenário da obra, tudo que acontecer ali. Mesmo que você está ali só para fazer a gestão do ponto de vista da empresa, da construtora, né? Que fica estranho falar só tá ali, né? Você é o responsável pela execução da atividade. Então você não pode transferir a responsabilidade de organização, de movimentação, de fluxo da obra para o seu terceirizado. Então sempre que você pensar em obra, em gestão, em canteiro, pensa como um todo, pensa como engenheiro responsável por toda a etapa. Pensa a sua obra do início ao fim, o que pode acontecer? Como que eu dou mais fluidez para esse canteiro de obra? Como que eu deixo ele mais seguro? Como que as coisas podem funcionar melhor? Tá? É claro que como gestor da obra, essa organização pode acontecer sobre o seu comando em execução ou o seu comando terceirizando isso para uma outra empresa fazer, tá? Ou você pode até delimitar espaços para que o prestador de serviço organize o seu canteiro, o seu espaço de armazenamento, a área de convivência dele. É claro que mesmo quando isso acontece, você como um gestor que está visualizando a obra toda, que tem essa preocupação, você precisa estar ligado ali, qual é o espaço, o que esse cara está montando. Porque lá na frente, quando houver uma mudança no canteiro de obra, vai refletir também na vida dele. Então, não tem como você fugir desse cuidado, tá? Mas vamos pensar do ponto de vista operacional. O que eu preciso preparar? Como que eu preciso preparar o meu canteiro de obra? Como que eu tenho que fazer esse arranjo? Ó, primeira coisa que você tem que pensar. Canteiro só funciona se ele estiver limpo e nivelado. Tá? Aí nivelado nas cotas que o projeto exige. Mas se ele não estiver limpo, organizado, nessa primeira fase, não adianta a gente chegar lá para produzir com mato com metro de altura. Não vai funcionar. Tá? Outra coisa que você precisa, vamos fechar o canteiro? Vamos lá, vou colocar os tapumes, tudo. Nós temos que definir quais que são os acessos desse canteiro, qual que é a portaria principal, qual que é a área de pedestre, né? Tudo isso faz parte, onde que o veículo vai entrar, dá para ter duas saídas, entrada e saída, ótimo. Não dá, é uma para pessoa e a outra para veículo, a gente precisa definir isso no primeiro momento, tá? Outra coisa muito importante, dentro do nosso canteiro, nós temos que definir aonde que vai ficar áreas de vivências, as baias, container, que são coisas que ficam mais tempo dentro de uma obra, tá? Pelo menos naquela posição. Ele vai seguir até o último dia de obra. Mas esses são aqueles que têm uma frequência de mudança um pouco menores comparado com produtos com materiais. Então, área de container, banheiro, vivência, baias maiores de tubulação, eles tendem a demorar mais tempo para ter uma mudança, mas
acontece também. Então você precisa pensar muito bem nessa primeira fase, tá? Que é a preparação do terreno. O segundo ponto muito importante é a parte de infraestrutura básica, tá? A gente não pode começar uma obra sem a gente ter as ligações provisórias. Água, energia, isso daí é fundamental. Ter os contêineres instalados para a gente poder ter os banheiros, refeitórios, tudo isso precisa ser feito. E quando a gente entra no ponto de ligações provisórias, aqui acontece muito, né? De uma equipe na frente para poder fazer as ligações provisórias, instalar pontos de energia ao longo da obra, assim como de água também. E aí tem um detalhe, tá? Cada construtora tem uma regrinha ali. Algumas construtoras não permitem extensões maiores do que 30 metros. Então você pega um canteiro grande, você precisa colocar painéis, a gente chama de robô, que são vários pontos ali de distribuições de energia. Então, a cada 30 metros, a gente coloca um ponto de robozinho ali para a galera poder estar utilizando. Água, mesma coisa. Garante água na área de vivência, mas também garante pontos de água espalhados pela obra para facilitar a instalação de um bebedouro, ou até pegar uma água para poder fazer uma atividade, certo? Banheiros, como falei, não dá para começar nenhuma obra sem banheiro, sem funcionando, tá? Isso é loucura, não faça isso. Ah, não tem, coloca banheiro químico, mas banheiro tem que ter. Água também tem que ter. Importante a gente ter chuveiro numa obra, então se a gente tem lá a parte de banheiros, parte de vestiários, chuveiros tem que estar funcionando. Lembrando que a maioria das obras aqui em São Paulo não aceita moradia na obra. Então, não pensa assim, eu posso colocar dormitórios na obra. Olha, eu particularmente não acessei uma obra que tinha dormitório. Então, não se tem. Os alojamentos, quando se tem, é externo, né? Não se tem alojamento dentro de uma obra. E construtora também não aceita a parte de alojamento. A gente tem que tomar muito cuidado. Existem algumas regras que aí a gente vai falar numa outra aula sobre alojamento. O que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que o Ministério do Trabalho permite, o que não permite, tá? Outro ponto importante que a gente precisa pensar é na questão do arranjo físico do canteiro. A gente precisa definir áreas de materiais, áreas principais, tá? Materiais principais. Dependendo da obra que você for fazer, ela demanda um espaço muito grande, parte de armazenamento de cimento, bloco, areia, materiais mais grossos, né? A gente precisa definir uma área para colocar esse material. Por quê? Porque esses materiais, eles requerem movimentação de maquinário na maioria das vezes. Então, bloco, areia, até o próprio cimento, quem pega normalmente é Bobcat. A gente não vai pegar manual, então tem que ser um lugar que fique legal, a parte de trânsito, tá? E precisa se ter. Lembrando que existem algumas regrinhas, né? Você não pode armazenar cimento da maneira que você bem entender. Tem que respeitar lá um limite para garantir a qualidade do cimento. A areia, as baias também tem que estar divididas. Às vezes tem 2 tipos de areia lá, ou pedra, né? Brita. Então tome muito cuidado com isso daí. Entenda cada material, qual é a capacidade de empilhamento, igual blocos, né? A gente vê que muitas vezes a pessoa coloca um pallet sobre o outro. Suporta? Será que o bloco suporta isso? 3 pallet, né? Posso colocar mais uma pilha em cima ali? Precisa verificar com o fornecedor. Cada material tem uma especificação, certo? Importante definir a área de corte e dobra? Sim. E aí tem um detalhe, tá? Corte e dobra, a parte de preparo de forma. Normalmente a gente coloca uma tenda, um sombreiro, alguma coisa assim para proteger essa galera do sol. Dá para fazer isso com todo mundo? Não dá, mas essas 2 áreas elas são muito sensíveis, tá? Como a gente está trabalhando com equipamentos de corte, serra, é importante eles terem um lugar que ele esteja protegido do sol para evitar um reflexo que possa tirar a atenção deles por um momento, até a exposição, porque eles vão estar parados, muito tempo parados na mesma região. Já o pessoal que está executando o canteiro acaba andando, né? Então isso facilita um pouquinho ali, mas eles ficam parados. Metal é quente, né? Você está cortando aço ali, dobrando, já está fazendo um esforço físico muito grande. E aí o material, ele é um material que retém bastante calor. Então, importante que a gente trabalhe ali debaixo de uma tenda. Então, já pense na sua organização também, um ponto estratégico que não atrapalhe a obra, a movimentação da obra, para a gente poder armar essa tenda e eles ficarem confortáveis, certo? Parte de betoneira.
poucas obras hoje tem um volume muito grande de betoneira. A gente tem uma, duas no máximo ali, né? Normalmente a massa já vem pronto, o concreto já vem pronto, então é pouca área. Mas a betoneira é um equipamento que a gente tem que ter um espaço dedicado para ela. Não dá para colocar betoneira lá no canto da obra e você está produzindo na outra extremidade. Ela tem que estar próxima. Então você tem que pensar na hora que você for montar esse arranjo, aonde que eu posiciono essa betoneira? E lembrando que assim, de fácil acesso sempre, né? Seja próximo ali do cimento, da areia. Eu sei que nem sempre vai dar por conta da movimentação da estrutura, né? Mas ela tem que ter um caminho e um acesso fácil para o pedreiro, para o ajudante tá utilizando. Caminho de circulação para pedestre e máquinas, né? Isso é muito importante e entra já num quarto item que a gente pode falar sobre controle e segurança. Em hipótese nenhuma você pode pensar que seu canteiro de obra ele é só construção, né? Eu só tenho que estar preocupado com construção, você tem que se preocupar com o bem-estar, né? A obra em funcionamento, a gente tem um alto volume de ativos. A obra em funcionamento, a gente tem um alto volume de ativo, seja material, seja pessoas. E pessoas é o nosso principal ativo, né? A gente, o humano, é o que realmente a gente tem que tomar muito cuidado. Nosso principal ativo, vamos dizer assim. Piscou a energia aqui, não sei se vai interromper. E aí o que a gente precisa tomar muito cuidado? Caminho seguro. Tá? Caminho seguro é fundamental. A gente tem que ter uma área definida, por onde vai passar a máquina, por onde vai passar as pessoas. Não dá para as pessoas transitar. Em uma das aulas eu até falei da gente acostumar com barulho, né? Às vezes a gente está num lugar aonde que a gente está tão acostumado com o maquinário que a gente já nem consegue mais definir o que é de fato o som de... Desligar as luzes aqui, senão fica parecendo que a gente está numa discoteca. A gente não consegue definir qual é o barulho de uma máquina, de um caminhão, de pessoas falando. A gente está com fone de ouvido, está com capacete, está um calor, muitas vezes está com aquela com algum equipamento aqui para proteger o rosto, né? Então tem que tomar muito cuidado, tem que ter um lugar certo para a pessoa andar, para a máquina passar, para evitar acidente, né? Isso garante a segurança, a integridade das pessoas. Parte externa, quando a gente fala de tapumes, instalação de tapumes, lembra-se de sempre colocar tapumes seguro, evite prego para o lado da rua. Então, tiver que fazer algum prego que ficou para o lado interno, vai lá, dobre ele, não deixa ele exposto, tá? Aproveita o próprio tapume para você colocar uma propaganda da sua empresa, da sua obra. Aqui normalmente acontece isso, tá? No tapume vai lá as placas de identificação, mas também vai uma propaganda da empresa. Outro ponto que a gente precisa ficar muito esperto, como a gente já falou de entradas e saída, é a parte de controle. Tudo que entra e sai do seu canteiro de obra tem que ser registrado. Então, não vacile, tá? Tem um controle de acesso. Dentro da sua área, você tem que determinar quem pode ter acesso ao que no seu canteiro de obra. Nem todo mundo pode participar de uma atividade no canteiro de obra. Então, é fundamental, junto com o técnico de segurança, quando você estiver desenvolvendo isso, identificação dos colaboradores, quais os treinamentos que eles têm, eles podem acessar essa área de maquinário, por exemplo, o cara que vai trabalhar com corte, com equipamento para serra, ele tem que receber um treinamento. Ele não pode estar lá só porque ele acha, né, que ele sabe. Ele tem que ser treinado. Então, se você não tiver identificação do seu crachá, que você tem as NR10, NR12, você não vai conseguir participar de determinada atividade, né? 10 a gente está falando da parte elétrica. O que mais que a gente pode pensar? A área sempre, quando a gente fala de organização de canteiro, almoxerifado, a gente sempre tem um almoxerifado central que faz a distribuição de EPIs e algumas ferramentas, tem que também estar em uma área estratégica. Tudo isso faz parte de uma organização de canteiro, tá? Você vê que a gente pensar em canteiro, talvez a gente fala, poxa, era uma coisa tão simples, né? Só precisava desenhar uma baia aqui, uma outra ali, tá tudo certo. Não, ela é um todo. E nota só que uma coisa que é fundamental, a gente entender, tá? Todos esses 4 itens aqui que eu falei para vocês, eles se conversam e podem acontecer ao mesmo tempo. Então, assim, eu estou fazendo a organização de um canteiro de obra, estou colocando o tapume e coloquei a área de acesso, né? Caminhão e pedestre. Eu já tenho que pensar que eu tenho que
fazer o controle de acesso. Ó, eu já tenho que pensar que enquanto eu estou preparando o meu tapume, já fiz a limpeza, eu preciso pensar na instalação lá do banheiro. Mas, pô, a instalação do banheiro depende da instalação provisória. Será que eu já posso começar junto? Posso começar depois? Tudo isso faz parte. Então não é simplesmente você chegar lá num canteiro, num terreno vazio e falar, beleza, galera, agora a gente vai construir cada um com o seu. Não. Antes deles chegarem na obra, isso tem que estar preparado. Isso, para mim, caracteriza como um serviço de provisória, né? O serviço primário, vamos dizer assim. Vou montar toda uma estrutura provisória para a galera chegar e ter condição de trabalhar. Aí sim, depois a gente consegue estar organizando. É claro que a gente precisa entender que é o seguinte, o canteiro é um organismo vivo, então ele vai mudar ao longo do prazo, do processo. Se você fizer a primeira organização pensando exclusivamente naquele momento, você vai ter problema. Você tem que pensar, o que vai mudar? Ó, presta bem atenção agora. Nós estamos num canteiro que na primeira fase dele, nós utilizamos muito areia e pedra. Então a primeira parte de fundação, por algum motivo nós estamos batendo concreto lá, está utilizando. Na segunda etapa, onde estiver subindo já os apartamentos tipo, nós vamos trabalhar com forma de concreto. Então o concreto vai vir por meio de caminhões e será alimentado através de bomba. Eu não tenho mais por que ter essa área de cimento, areia e pedra. Eu posso trocar essa área por uma área de armazenamento de aço, no caso de tela. Posso estar utilizando ela. Mas eu já tenho que ter isso previsto. Por quê? Porque imagina que eu tenho ainda areia por algum motivo, tô com uma areia lá. E aí eu chego às telas e falo, puta, eu vou ter que colocar em outro lugar, cara. E aí eu guardo essa área, esse armazenamento de areia lá por 2, 3 meses sem utilidade nenhum e tô ocupando uma outra área com a tela. Ou pior, né? Eu tenho duas áreas de areia, 2 áreas de armazenamento. E aí a área 1, ela vai continuar atendendo nós, mas a área 2, ela está prevista que depois do consumo dela, eu vou utilizar para armazenamento da tela. Só que se eu não falar nada, se eu não mostrar como que vai ser esse desenho, conversar com a equipe, pode ser que a galera utilize a areia da área que eu não vou precisar. Então ele vai lá, utiliza e aonde eu precisaria armazenar as telas está cheia de areia. Vou ter que parar, fazer movimentação. Ou o cara desavisado vai e coloca a tela lá nessa área que está vazia agora e está fazendo eu fazer um percurso muito maior do que deveria. Então tome muito cuidado, tá? A gente precisa pensar sempre no futuro, temos que entender que montar uma estrutura de canteiro é montar uma IAP para o arranjo, tá? Assim como a gente está fazendo no cronograma, a gente tem que olhar isso aqui como um arranjo também de estrutura de projeto. Outro ponto muito importante aqui, já para a gente ir para o final da nossa aula, é que existem alguns erros que a gente tem que tomar muito cuidado. Eles é muito comum e você precisa ficar muito atento para não cometer. Primeiro, cuidado em deixar materiais expostos, tá? Tanto a sol e chuva. Nem todo material suporta isso. E se você está armazenando material por muito tempo, fiz uma compra grande porque compensava, estou colocando esse material aqui, só que ele vai ficar 3, 4 meses. Cuidado. O material pode ressecar, pode ter problema, pode ter algum contato com algum equipamento que pode quebrar. Então, cuidado com essa exposição, tá? Outro ponto, você precisa deixar uma área de preservação ali, preservação não, mas para coletar os resíduos da obra, tá? Precisa estar separado, não deixa ela no meio. Eu vou deixar uma área aqui, não deixe. Deixa ela mais afastada. Por mais que o pessoal vai andar um pouco mais, mas deixa lá. Para não correr o risco do engraçadinho de vez em quando ir lá pegar alguma coisa que talvez já foi descartado por não estar em conformidade e utilizar dentro da obra. Às vezes o cara pega um pedaço de madeira lá e fala, pô, Robert, mas isso aí não tem problema. Realmente, dependendo do que você for usar, não teria problema. O problema é que ele atravessa o canteiro de obra, ele passa por ruas que ele não poderia passar para poder acessar essa caçamba. Então, quanto mais distante, menos risco de acidente se tem, certo? Outra coisa, almoxerifado. Almoxerifado muito longe é complicado, tá? A gente sempre vai ter que estar alimentando o pessoal com EPI, vamos ter que estar alimentando eles com ferramenta. Aí você coloca o almoxerifado lá na extremidade, o cara precisa trabalhar na outra. O tempo que ele vai gastar andando na obra, eu vou te contar uma coisa, se você não sabe ainda, tá? Acabou que quando ele sai para dar uma voltinha na obra, é quase 1 hora. Então tome muito cuidado, ele se perde, ele encontra vários amigos aí
no meio do caminho, certo? Ó, exercício para a gente cravar bem aqui o que a gente conversou. Pega uma folha aí, faça um esboço de um layout de um canteiro, né? Imagina uma área de vivência aqui, almoxarifado ali, onde que eu posso tocar determinados materiais, como que eu vou fazer a segregação do meu entorno, do meu material. Isso é muito importante. Faz esse modelinho, desenha ele. Depois que você desenhou, reflita. Fala, caramba, mas e agora, quando a minha obra subir? O que eu posso mudar? É até legal fazer exercício pensando num prédio aí de 4 pavimentos que seja. Como que vai ser essas mudanças materiais? Será que eu vou poder manter o meu canteiro da maneira que eu desenhei inicialmente? Né? Certamente você vai perceber que não, mas aí você precisa entender o que vai acontecer ao longo desse processo, certo? Bom, ó, próximo encontro a gente vai falar sobre compatibilização de projetos, né? A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo aqui na parte de fundação, hidráulica e elétrica. É importante a gente falar isso, porque as grandes construtoras querem que você, gestor, entenda, domina esse assunto, porque é uma coisa assim muito sensível, não pode errar. Essa parte, nada você pode errar, mas nessa parte que se você errar, o prejuízo ela é muito grande. Então, ó, te encontro aí na próxima aula.